Bom, pessoal, boa noite aqui a todos. Vamos fazer uma revisãozinha aqui dos cálculos, né, para a prova. Durante a prova, se vocês, como a prova vai ser basicamente uma atividade, né, que é remota, se vocês se basearem por esses cálculos aqui, essa revisão, vocês não vão errar não, certo? É basicamente a mesma coisa que a gente viu em sala, basicamente não, é a mesma coisa que a gente viu em sala, agora vai estar só bem explicado para vocês, certo? Então façam com calma, preste atenção no enunciado, volta o vídeo, assiste de novo, para vocês não errar, tá certo? Vamos aqui para o exemplo para vocês verem. Nada diferente do que a gente já viu. Então, vou colocar aqui a caneta para ficar mais fácil para a gente exemplificar. Bom, Flávia, certo? Uma engenheira agrônoma competente, ficou responsável por determinar, né, acompanhar o desenvolvimento das culturas numa propriedade. Flávia foi contratada e aí recebeu essa missão aí. Então, um determinado dia, Flávia vai lá no campo e observa que as culturas elas não estão se desenvolvendo bem e ela tem dúvida se é a questão das condições físicas e hídricas do solo. Viu que algumas culturas se desenvolvem bem e outras, basicamente, não estão se desenvolvendo. E ela ficou com essa dúvida. Então, ela pensou o seguinte: eu vou caracterizar, né, as propriedades, as características físicas e hídricas daquele solo, certo? Só para contextualizar. Então, Flávia vai lá, pega a planta, né, da propriedade, tem aqui vários pontos, e aí ela demarca esses pontos para fazer a coleta de solo. Né? Logo com o auxílio de um trado, ela chega lá, um trado que ela vai tirar, vai coletar as amostras de forma deformada, né, que é a densidade do solo são indeformadas. Então ela pega, vai nesses pontos aí, coleta, vamos supor que ela coletou, se basear por uma amostra só, certo? Ela chega lá naquele ponto, coleta esse solo, a amostra deformada, a uma profundidade de 0,10, um exemplo, né? Pode coletar para mais profundidades, pode ficar a critério de quem quer coletar. E ela pega essas amostras e leva para um laboratório para fazer a determinação de densidade, porosidade, umidade, enfim, que foi o que a gente viu na aula, certo? Então vamos lá. Resumindo o contexto, né, Flávia, engenheira agrônoma, né, da fazenda, ela foi encarregada de determinar essas características físicas do solo, utilizou um trado, um cilindro, né, da amostra em torno de 0,12 diâmetro e de 0,12 de altura, as características daquele cilindro que vem com a amostra de solo. Então ela coletou essas amostras deformadas e viu algumas características, que foi o quê? Pesou a amostra, deu 2,6 kg, a amostra úmida, né, tirou lá do solo. E aí levou para a estufa, secou, deu 2,1 kg, né, só do solo seco. Ela também considera, né, a densidade da água em torno de 1.000 kg por metro cúbico e considera também a densidade da partícula média em torno de 2.650 kg por metro cúbico. Então, o primeiro passo para a Flávia é determinar a umidade na base de massa. Bem simples, correto, a gente já viu em sala. Então, como é que determina? Por essa simples equação, que é o quê? A umidade na base de massa, já que é massa, são pelos pesos do que você determinou aqui, né? O massa úmida e massa seca. Então, ela tem aqui, ó, 2,6 de massa úmida e 2,1, está aqui, de massa seca. Então, massa úmida menos massa seca dividido por massa seca. Bonito aqui, 2,6 menos 2,1 dividido para 2,1, que eu chego num valor de 0,2380 quilos de água por quilo de solo. Então, a cada quilo de solo eu teria basicamente 0,2380 kg, né, de água, que não é muito usual. A gente utiliza, no caso, né, na base científica, a unidade volumétrica, que a gente vai ver mais à frente, como determinar ela. Então, para desencargo de consciência, se eu tenho massa úmida menos a massa seca, vocês concordam se eu tenho um solo, né, com água, um solo com água, exemplo, né, e eu tiro, mas só que a não pesa. Se eu tiro essa massa seca, fica só a massa da água, concordam? Então, 0,5, que é a diferença entre esses dois, seria a minha massa de água, porque é uma das possibilidades que eu posso cobrar para vocês na prova, certo? E como é que se determina isso? Por meio disso, dessa avaliação aqui. Né? Se eu sei que a minha massa do solo úmido menos a massa da água é minha massa do solo seco, certo? Então eu encontro aqui menos 2,6 menos 0,5 é igual, no caso, a 2,1. Vamos para um exemplo mais claro. Nesse exemplo aqui, ó, que eu estou dando para vocês, esse aqui, que eu já mostro para vocês, a massa úmida e a massa seca não precisa disso aqui não. Certo? Não precisa disso aqui não. Faz aqui direitinho, bonitinho, porque você vai ter massa seca, massa úmida e massa seca. Faz direto, chega aqui. Uma possibilidade de eu cobrar seria assim. Em vez da massa seca, eu falei para vocês, eu colocaria aqui a massa da água, 0,5. Então, se eu chego aqui, peço a umidade na base de massa, então massa do solo úmido menos massa do solo seco, dividido para massa do solo seco. Eu não tenho massa do solo seco, só tenho massa do solo úmido. Eu chego lá, jogo naquela equaçãozinha, massa do solo úmido menos a massa da água, vai me resultar só o quê? A massa do solo seco. Chego aqui, substituo, tudo bonitinho. Mesmo resultado, 0,2380 kg de água por quilo de solo, sem enrolação, tá certo? Tem essas duas possibilidades de eu cobrar para vocês na prova. E aí vem a segunda alternativa, que seria a densidade do solo. A densidade do solo, você já sabe, é quanto de solo está compactado, basicamente reflete a compactação daquele solo, né? Como vai ser inversamente proporcional à minha porosidade, a porosidade daquele solo. Por quê? Porque quanto o solo é mais denso, menos espaço ela vai ter, né, entre as partículas do solo. Então, como se determina a densidade do solo? Por meio dessa equaçãozinha aqui, que é o quê? A massa do solo seco dividido pelo volume total. Beleza, professor. Massa do solo seco a gente tem, que a gente já viu que é 2,1 kg. Como é que eu sei esse danado desse volume total? Vamos ver agora. O volume total, vocês sabem que é de acordo com aquele cilindro. Então, as características do cilindro a gente tem no enunciado da questão, certo? Então, vamos lá calcular o volume total. O volume total se baseia pelo R, que é o raio, e pela altura. Então, o raio, a gente não tem no enunciado, tem o diâmetro. Mas sabe, né, matemática básica, que o raio é metade do diâmetro. Então, 0,12, que é o diâmetro, dividido por 2, 0,06 metros. E minha altura, no caso a altura do anel volumétrico, né, é 0,12. Então, eu chego aqui, substituo essas variáveis ali e eu encontro o volume, né, daquele cilindro.
certo? Então, substituo aqui na equação e encontro a densidade do solo em torno de 1.547 kg por metro cúbico. Simples, direto, sem enrolação, beleza? Encontrei a densidade do solo. Qual a importância dele? Falei para vocês, a questão de saber os espaços, né? Quanto de solo tem em um metro cúbico de solo, quilos de solo tem em um metro cúbico. Então, quanto mais solo eu tenho, mais compactado ele está em um metro cúbico, concorda? Então, menos espaço para água e para ar eu tenho. Então, a planta ela tende a sofrer, principalmente nesses solos mais densos, por conta que ela não consegue armazenar a água. Então, bora para frente. A umidade na base volumétrica, que eu já estou deixando para vocês no passo a passo certinho, para vocês já não se enganar, porque nos exemplos de sala eu coloquei, né, que depois da umidade na base de massa, calcular a umidade volumétrica. Só que aí você não teria como calcular a volumétrica, porque você precisa da densidade do solo. Então aqui eu já botei na ordem para vocês e na prova eu vou botar na ordem também. Certo? Então a densidade do solo, já que a umidade da base de massa depende da umidade do solo, a gente vai ver aqui pela equação, né, que a densidade do solo a gente já tem. A umidade na base de massa a gente também já tem. Certo? E a densidade da água, professor, está aqui, ó, anunciado, já foi colocado. Substitui tudo, encontrar aqui o valor 0,3681 metro cúbico de água a cada metro cúbico de solo. Certo? Então, se eu tenho 1 metro cúbico de solo, se eu multiplicar 100 por 100, eu teria em torno de 36%, 36,81% de água naquele solo. Certo? Para que é importante determinar a umidade na base volumétrica, para você, né, ter a relação com a curva característica que vocês fizeram o trabalhinho que eu solicitei para vocês. Certo? Ou seja, o potencial, como a curva característica ela determina aqui o ponto de murcha permanente, o ponto de saturação, a capacidade de campo, você sabendo aqui a umidade, você sabe basicamente aqui pela curva característica qual é o seu nível crítico, né? Pode estar aqui, você vê que necessita de mais irrigação para ela não tender a chegar. Então eu tenho que chegar até esse ponto, um exemplo, você faz o controle. Certo? Seria basicamente isso. Bem simples e rápido, tem mais informações, né, para qual a importância disso aqui, mas para não enrolar muito e vocês verem a atividade, seria basicamente isso. A porosidade do solo, os espaços que tem entre as partículas, seja com ar, seja com água. Aqui está saturado, está tudo ocupado por água, certo? Mas ele poderia estar uma parte com água, outra parte com ar, enfim. Ela é inversamente proporcional à densidade, porque quanto mais o solo mais denso, menos espaço eu tenho, então menos ar, menos poros eu tenho. Então, como é que calcula, professor? Isso aqui. Porosidade é 1 menos densidade do solo, dividido pela densidade da partícula. Densidade do solo tem, a gente calculou, está aqui. E a densidade da partícula? Está aqui também no enunciado, certo? Que é uma média para todos os solos. Na maioria dos trabalhos, ele adota a densidade da partícula média. Pode determinar para meu solo, professor? Pode sim, fique tranquilo. Isso aqui é para efeito de cálculo, adotar a média, certo? Então, 1 menos a densidade do solo dividido pela densidade da partícula, chego aqui, substituo, e eu encontro 0,41 e 62 metro cúbico de poro para metro cúbico de solo. Então, se a gente visse a umidade de solo, bora ver a umidade de solo, rapidinho. Não, pode deixar até aqui. Então, se eu tenho 0,41, certo, metro cúbico de solo, de água, ou de poro para cada metro cúbico de solo, note aqui, ó, que desses poros aqui, 0,36 está ocupado por água. Então, a diferença entre esse e esse eu já sei quanto é que está ocupado por ar. Certo? Se fizer um cálculo direto, rapidinho aqui de forma bruta. Então, aqui vai estar em torno de o quê? 0,0, se eu somar aqui, ó, diminuir esse desse aqui, vai dar em torno de 0,05, um exemplo, se eu adotar só essas primeiras casas aqui. 0,05 metro cúbico de ar. Certo? Então, nessa situação aqui desse cálculo, só teria isso aí. Mas não vou cobrar quanto de água e quanto de ar tem para vocês não. Chegando aqui tá bom. Certo? E aí a gente fecha o cálculo. Vamos ver como é o passo a passo. Então, na vida real, você querendo determinar essas características, chega lá, coleta o solo, a profundidade você escolhe, pode ser mais de uma, pode. Coleta esse solo indeformado, pesa ele, tem aqui um peso úmido, aí levo para a estufa, seco ele, tem aqui um peso seco. Por diferença eu sei a quantidade de água que tem em massa, mas enfim, substituo aqui a massa úmida, substituo aqui a massa seca, encontro aqui a minha unidade da base de massa. Quero saber agora a densidade do meu solo. Sabendo aqui o volume do cilindro, por essa equação aqui, pega a massa do solo seco que você já pesou, substitui aqui, calcula aqui o volume que o cilindro tem, substitui aqui, encontra a densidade do solo. Não tem erro. Vamos para frente. Agora vamos encontrar a base volumétrica e a porosidade. Você já tem lá a umidade da base de massa, tem a densidade do solo, que calculou agora há pouco, a densidade da água é sempre 1000, certo? É padrão. Substituiu, encontrei aqui a umidade volumétrica. Chego aqui agora para determinar a porosidade do solo. Eu tenho a densidade do solo, que foi calculada, e tem a densidade da partícula, que é padrão para efeito de cálculo, 2.650 kg por metro cúbico, certo? Então, calculo aqui, encontro a porosidade. Os dois primeiros cálculos, que é para a umidade da base de massa e a densidade do solo, é que precisam lá de uns cálculos extras. Esse aqui é só substituir o que foi já encontrado, tá certo? Então, sem erro. Agora a gente vai ver o segundo cálculo, que é a questão da instalação dos tensiômetros. Para quem não lembra, o tensiômetro ele é importante para eu avaliar a umidade do solo por meio daquela curva característica que vocês viram lá, certo? É a força que o solo está fazendo para reter água. Quanto mais umidade ele tem, certo? Quanto mais umidade ele tem, mais o valor vai se aproximar de zero. Quanto menos umidade ele tem, mais negativo é o valor dele. Por quê? Porque o solo está fazendo mais força para reter água. Vocês viram isso aí já, beleza? Então vamos lá. Um engenheiro agrônomo, pode ser Flávia. Já começou com Flávia. Então, Flávia chegou lá e instalou 2 tensiômetros em 2 profundidades, certo? Um aqui a 30 centímetros e o outro aqui a 60 centímetros.
E aí ela quer obter, né, os valores de potencial matricial, potencial total, para saber como é que é o comportamento da água, como é a dinâmica da água ali, ela está saindo de que ponto para que ponto, qual é o ponto que está mais úmido, certo? Isso aqui é para efeito de avaliação do lençol freático, para saber se está tendo ascensão capilar. O que é ascensão capilar? É subir a água aqui, ó, sai de um ponto mais baixo, vai para um ponto mais alto. E o que é drenagem? Pode ser que tenha drenagem, tipo, choveu muito, a água está infiltrando, sai do ponto mais alto, vai para o ponto mais baixo, enfim. Resumindo a história, instalo esses dois tensiômetros, vamos calcular. Então, o cálculo se dá pelo potencial total, para saber se a água está indo do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto C. Ou, perdão, do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A, certo? Então, o movimento da água se dá pelo potencial total. A água vai se mover de onde tem mais umidade para onde tem menos umidade. Ou seja, para onde tem maior potencial total para onde tem menor potencial total. Vamos ver na prática? Então, o primeiro aqui a gente calcula é potencial matricial, que é a força que o solo está fazendo para reter água, mais o potencial gravitacional. O que é o potencial gravitacional? É a distância entre a superfície do solo e o ponto que eu estou avaliando, certo? Então, se eu levo em consideração o nível do solo como meu nível de referência, eu digo que se o ponto A está a 30 centímetros de profundidade, ele, abaixo disso aqui é negativo, então ele está em torno de menos 30, concorda, né? E o ponto B, aqui é B, e o ponto B está a menos 60, que é 30 mais 30, concorda? Então é menos 60, se eu pego aqui em escala negativa. Então já determinei aqui o potencial, esse valorzinho aqui para todos os dois pontos do solo. E vamos agora determinar o potencial matricial. Então o potencial matricial leva em consideração essa equaçãozinha, vai estar na prova do mesmo jeito para vocês, que é do menos 12,6 vezes a altura da coluna de mercúrio, tá aqui, mais a distância do solo até a cubeta, certo, de mercúrio, mais a minha profundidade, até onde foi instalado o tensiômetro. No cálculozinho do slide, acredito que vai estar errado, que aqui não vai estar com negativo. Então aqui está mais correto, certo? Então é mais menos 30. Por quê? Porque a profundidade dele aqui está menos 30, igual o potencial gravitacional, beleza? Então, substituindo tudo isso aqui, essas variáveis na equação, eu encontro menos 437,3 centímetros. Essa é a força que o solo está fazendo, a tensão que o solo está fazendo para reter água, certo? Agora vamos para o ponto B. Mesma situação, substituo aqui, ó, tem outra aqui agora, a distância da coluna de mercúrio, tem outra distância aqui para o nível do solo, e tem, no caso, a distância do ponto onde vai ser medido. Menos 60, porque é 30 mais 30, no caso é negativo aqui, abaixo do solo, certo? E aí vai ter um potencial mátrico de menos 360,12 centímetros. Então, note que no ponto A, a força que o solo está fazendo para reter água é bem maior que o ponto B. Então, isso implica dizer que o quê? A força exercida pelo solo para reter água no ponto A é maior. Logo, isso indica dizer que a umidade no ponto B é que é maior, certo? Então, tem maior umidade no ponto B. Por isso que o tensiômetro lá, o solo está fazendo menos força, porque tem mais umidade. E aí, beleza. Agora vamos determinar aqui o potencial total. Por quê? Porque a gente já tem aqui o gravitacional e já tem o matricial. Isso tudo a gente já viu na sala, eu mostrei para vocês em aula. Então, se eu chegar aqui e substituo menos 437 mais menos 30, deu esse valor aqui. E aí eu venho substituo menos 360 mais menos 60, tem esse outro valor aqui. Isso implica dizer o quê? Que o potencial total em B, ele é maior. Por que ele é maior? Porque se aproxima mais de zero do que esse aqui. Correto? Ah, não vai olhar para a questão numérica não, aqui não. Olha para o sinal. O número negativo, quanto mais próximo de zero, maior ele é. Certo? Então, aqui o potencial, sabe? O potencial total, certo? Em B, é maior que em A. Logo, a água se movimenta do potencial maior para menor. Dessa forma, ele tende a sair de B para A. Beleza? Faça isso na prova, tranquilo que está tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato. Vou enviar a prova para vocês de manhã cedo, vocês vão ter mais tempo para trabalhar a prova. E outra coisa, não vou colocar qualquer coisa não, copiar, colar, que eu já disse a vocês que não gera não. Aí é zero na questão que tiver igual. Usar IA, eu sei que vocês aí, pelo menos algumas pessoas têm o costume de usar IA. Né? Se eu copiar o texto que vocês tiverem lá, colocar como IA e colar, ele vai identificar se foi IA que fez. Eu zero a questão. Quer saber se vocês estão entendendo realmente o assunto. Tá bom? Então valeu, fico aqui no aguardo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato.